Chegando mais uma videoaula no canal, desta vez uma blusa colorida com um ponto de crochê que imita tricô. Vou utilizar o fio Brunella 100% algodão. As cores estarão na descrição do vídeo. O corpo da blusa é todo trabalhado nesse ponto que imita tricô. E ele é feito na lateral, ele é feito de lado, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, isso para entender, eu já vou mostrar como é o ponto fantasia e começo a blusa aqui por esse lado. Esta blusa está com 64 centímetros de altura. Então, quem quiser uma blusa maior precisa fazer mais correntinhas iniciais. Quem quiser uma blusa menor faz menos correntinhas. Eu vou fazer primeiro essa parte aqui, onde essa barrinha é feita depois. Então, inicialmente, eu vou trabalhar com 60 centímetros. E isso, para fazer essa altura, eu trabalhei 110 pontos. Então, eu já tenho aqui uma correntinha com 110 pontos e vou trabalhar o ponto fantasia. Primeira coisa, vou fazer uma correntinha para subir, esta não conta. Laço a agulha e vou começar a trabalhar na correntinha seguinte. Como esse é um ponto bastante elástico, eu não posso permitir que essa correntinha fique apertando, eu vou trabalhar lá na alcinha de trás. A gente vira, pega essa alcinha atrás da correntinha, vou virar um pouquinho aqui, ó, aproximar a câmera. Essa alcinha aqui de trás. Vou inserir a agulha aqui. Puxar a laçada, e essa laçada que eu puxei vai passar por dentro das outras duas. Vamos novamente, laço a agulha, dou uma torcidinha aqui para pegar essa laçadinha atrás da correntinha, puxo, e essa laçadinha passa por dentro das outras duas. Novamente, laço a agulha, dou uma torcidinha e pego a laçadinha lá de trás da correntinha. Então, só essa primeira carreira que a gente tem que ter esse cuidado de trabalhar virando e pegando essa laçadinha aqui atrás. Então, essa primeira carreira acaba sendo um pouquinho mais chatinha de trabalhar. Mas nas próximas, você vai ver que esse ponto não é difícil, ele é um ponto tranquilo de se fazer. O importante é segurar aqui na hora de puxar essa laçadinha dentro das outras. Uma informação importante, quando você fizer a correntinha, os 110 pontos, ele tem um tamanho. Na hora que faz a primeira carreira, ele reduz em aproximadamente 10% o tamanho da correntinha. Então, vamos dar uma olhadinha na blusa pronta. Eu tenho esse cordão com o ponto fantasia. A blusa pronta, aqui você vê que tem o ponto fantasia e aqui trabalha com ponto baixíssimo. Então, 40 pontos serão feitos dessa forma, com ponto baixíssimo. E os outros 70 pontos com o fantasia. Somente a primeira carreira foi feita toda num ponto só, que é o ponto fantasia. A partir da segunda carreira, vamos fazer primeiro 40 pontos baixíssimos. Faço uma correntinha para subir e já a partir do próximo ponto, eu começo a fazer pontos baixíssimos. Pegando sempre pela laçada de trás, sempre a laçadinha lá de trás do ponto. E agora que eu fiz 40 pontos baixíssimos, os próximos pontos serão em fantasia. Sempre pegando a laçadinha aqui de trás, eu laço a agulha,
Vou inserir a agulha no próximo ponto, puxar a laçada, seguro e passo essa laçada por entre as outras duas. Laço a agulha, insere na laçadinha lá de trás, puxa, segura e passa. Terminei a segunda carreira, vou para a carreira de número 3, viro o trabalho, faço uma correntinha só para subir, laço a agulha, já venho aqui no ponto de base seguinte, laço, seguro e puxo a laçada por entre as outras duas. E sempre pegando nessa laçadinha aqui de trás do ponto. Então, assim eu vou trabalhar os 70 pontos. Pronto, já fiz 70 pontos e agora eu vou começar a trabalhar os últimos 40 pontos que são no ponto baixíssimo. Uma dica é marcar com um marcadorzinho, olha, que pra cá são os 70 pontos fantasia e pra cá os 40 pontos baixíssimos, que eu já começo a fazer, olha, pega a laçadinha lá de trás, 40 pontos baixíssimos. Eu acho que já deu para entender perfeitamente a dinâmica do ponto, como a gente vai trabalhar várias carreiras assim, então eu não preciso ficar mostrando aqui todas as carreiras, porque é uma repetição. É uma repetição desse ponto. Vou fazer algumas carreiras e volto mostrando a mudança de cor. Depois de fazer 8 carreirinhas, eu agora vou trocar de cor. Então, eu laço a agulha, introduzo no último ponto da carreira e vou pegar o fio de outra cor. Laço a agulha já com o fio da outra cor e puxo todos os pontos. Viro o trabalho e continuo o ponto fantasia sem alterações nas próximas carreiras. Depois de fazer 40 carreiras, trocar várias vezes de cor, agora é hora de fazer o decote. Trabalho a carreira, os 70 pontos fantasia. No último ponto, pega 2 laçadinhas para que ele fique bem firme, pegando 2 laçadinhas de trás e fazendo um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, vira o trabalho, lace a agulha, pula o primeiro ponto e começa a trabalhar o ponto fantasia por toda a carreira. Vou mostrar como é que vai ficando. Esse é o efeito da curva do decote. Já desci a carreira, já subi, estou na carreira seguinte. Antes de terminar o último ponto aqui, ó, no penúltimo ponto, eu vou introduzir a agulha pegando 2 laçadinhas para ficar bem firme, laço e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo o primeiro pontinho aqui, laço a agulha e vou fazer já no próximo ponto o ponto fantasia e descer a carreira fazendo o ponto fantasia normalmente. Mas antes de terminar a carreira, eu vou mostrar como que está ficando. Por que que a gente pula alguns pontos? Para fazer essa curva do decote. Eu trabalhei 4 carreiras fazendo reduções
E agora trabalhei 7 carreiras sem redução, retinhas, para fazer o tamanho do decote. No seu trabalho, você vai deixar a quantidade de carreiras adequadas ao tamanho da sua peça. Para finalizar o decote, agora eu preciso começar a fazer a curva subindo. Então eu vou fazer 2 correntinhas, virar a peça e começar a trabalhar o ponto fantasia já nesta segunda correntinha. Então por 4 carreiras eu vou fazer aumentos de pontos. É importante que a quantidade de aumentos seja igual à quantidade de redução de pontos, para que os dois lados tenham a mesma curvatura. E agora que eu finalizei o decote, preciso subir 40 correntinhas para dar a altura do ombro. E trabalhar na primeira carreira ponto fantasia, somente na primeira carreira. A partir da carreira seguinte, os primeiros pontos serão em ponto baixíssimo. Mesmo que fique parecendo que a alça ficou maior, conforme formos trabalhando os pontos baixíssimos, essa diferença vai reduzir e vai ficar do mesmo tamanho. O importante é ter a mesma quantidade de pontos. Os dois lados precisam ter a mesma sequência de cores, então observe o que foi feito de um lado para fazer igual do outro lado. Eu já finalizei as outras carreiras, os dois lados estão com a mesma sequência de cores. E olha aí a parte da frente da blusa já concluída. Começamos aqui por esse lado, subindo e descendo carreiras, abrindo o decote, subindo e descendo, fazendo a parte do ombro até que terminamos aqui. E agora eu vou começar a fazer a parte das costas. E já começa a fazer diretamente na blusa, porque ela é feita quase que sem costuras, né? Vamos fazer ela inteiriça. Vamos olhar novamente o modelinho pronto. Essa é a parte da frente e não tem costura, vai direto para as costas. Por isso que quando termina de fazer a carreira aqui, a última carreira da frente, já inicia a próxima carreira só trocando de cor, porque será feita numa peça única. A partir desta carreira em diante, já estou trabalhando a parte das costas da blusa. E as costas eu vou trabalhar com uma cor só. Não vou alterar cores, então eu começo nessa carreira e vou trabalhar as costas todinha, fazer a cava, fazer decote. Tudo numa peça única, só que agora sem mudança de cor. Eu vou fazendo aqui, vocês vão acompanhando. Tô chegando aqui perto da parte do ombro, então para a abertura da cava eu preciso parar agora aqui os pontos e começar a fazer correntinhas para fazer a abertura da cava. Então o último ponto aqui, olha, antes mesmo de começar essa parte de pontinhos sanfonados, eu vou deixar 6 pontos, 6 pontinhos aqui. Eu vou fazer o último ponto junto. O último ponto de sequência da peça, eu vou pegar 2 laçadas aqui atrás, porque eu quero que esse ponto não fique abrindo, ele fica reforçadinho. Então, os outros pontos a gente tá pegando uma só, aqui eu vou pegar 2, lacei a agulha, pego 2 laçadas aqui atrás e puxo, que é para ficar bem firminho aqui. E agora eu começo a subir correntinhas, quantas correntinhas forem necessárias para dar altura aqui.
mesma quantidade. Então, aqui eu tenho 46 pontos, eu vou fazer 46 pontos. Então, quem estiver fazendo a blusa vai fazer a quantidade necessária aí para sua abertura. Já fiz os 46 pontos, sobe uma correntinha para virar e já começa a trabalhar os pontos fantasia. A primeira carreira sempre é com ponto fantasia. Não faço ponto baixíssimo na primeira carreira. Finalizando aqui os pontos, os últimos pontos na correntinha. Pronto, a correntinha tá toda trabalhada. Dou sequência fazendo ponto aqui na peça. E aqui eu vou fazer pontos fantasia até o final, porque ainda é a primeira carreira, ainda é uma carreira feita só com pontos fantasia. Vou mostrar como é que tá ficando. Assim. Aqui a parte já pronta da frente e aqui começando a parte das costas. Vou terminar essa carreira e na carreira seguinte eu já explico como que continua. Fiz o ponto fantasia até aqui, faltam 40 pontos, exatamente a quantidade de pontos baixíssimos que precisam ser feitos para ficar igual ao outro lado aqui. Então, agora eu começo a fazer ponto fantasia, ou ponto baixíssimo até o fim da carreira. Faço uma correntinha, viro a carreira e continuo fazendo os pontos da mesma maneira que foi feito na parte da frente. 40 pontos baixíssimos e 70 pontos fantasia, numa sequência, todas as carreiras iguaizinhas, e eu vou continuar aqui. Quando chegar no decote, eu volto para explicar melhor. Vamos olhar de novo a blusa pronta. Essa é a parte das costas que tem um decote, e nessa parte do decote eu não trabalho o ponto baixíssimo, só o ponto fantasia. Porque aqui na frente nós trabalhamos o ponto fantasia, não teve o ponto baixíssimo aqui em cima. E se nas costas eu trabalhar ponto baixíssimo, essa parte das costas vai ficar menor do que a frente. Então, agora vamos trabalhar pontos fantasia do início ao fim da carreira, apenas fazendo uma pequena curva aqui para dar esse decotezinho das costas, para ficar mais confortável no pescoço. Então, depois de fazer 40 carreiras das costas, eu começo a fazer o decote. É a mesma quantidade de carreiras que eu trabalhei na frente, tá? 40 carreiras, aí vem o decote. No intervalo do decote, eu trabalho com o ponto fantasia, não tem ponto baixíssimo. E encerro a carreira faltando 2 pontos para terminar. Faço a correntinha, viro, pulo o primeiro ponto e já começo a trabalhar no ponto seguinte, ponto fantasia, até o final da carreira. Na carreira seguinte, trabalho o ponto fantasia até faltar um ponto para encerrar a carreira. Faço a correntinha, viro o trabalho, começo a trabalhar em ponto fantasia, pulando o primeiro ponto. Vamos dar uma olhadinha agora na frente do trabalho para entender o que eu estou fazendo nas costas é a mesma coisa que foi feito na frente.
na frente do trabalho, foi feita uma curva para o decote. Eu tenho que repetir o mesmo processo atrás, só que ele vai ser feito lá em cima. Por isso é preciso fazer essas reduções dos pontos. Olha como é que tá ficando a blusa. Foi feita sem emendas, né? Eu já direto da parte da frente, eu já estou fazendo a parte das costas. Já passei, já estou atingindo aqui a metade das costas, passou um pouquinho já da metade. Já foi feito aqui a cava. Essa parte aqui, que seria aqui na frente foi o decote, atrás tem um pequeno decote também, né? Porque houve aqui uma descida. Então, tem um decotezinho aqui discreto nas costas, que é para acomodar bem no pescoço. E ele tem que ter a mesma quantidade de pontos que teve o decote aqui na frente, a mesma quantidade de carreiras. Portanto, eu trabalhei 4 carreiras fazendo redução de pontos. Agora, trabalho algumas carreiras fazendo retinho, igualzinho lá na frente. E depois tenho que começar a fazer a subida do decote. Então, para fazer esse aumento, eu vou fazer 3 correntinhas. Eu faço uma correntinha, porque toda carreira a gente sobe mesmo uma correntinha. E mais 2 para aumentar os pontos. O primeiro ponto eu faço um ponto baixíssimo, então eu pulo a primeira correntinha, venho na segunda, faço um ponto baixíssimo. E do segundo ponto em diante, eu já volto a fazer o ponto fantasia. Só o primeiro, que é um baixíssimo, os demais, ponto fantasia, como eu tô trabalhando até agora a carreira toda. Então, eu vou descer essa carreira toda, chegar até o cos. E depois subir essa carreira toda novamente, fazendo pontos fantasia, até chegar novamente aqui, onde eu vou fazer outro aumento. Pronto, já fui e voltei, né, a carreira, olha, subi aqui um pouquinho. E agora falta subir novamente 2 pontos do decote. Então, eu faço do mesmo procedimento que fiz, né, anteriormente, subo 3 correntinhas, pulo a primeira, porque ela não conta, faço um ponto baixíssimo na segunda, faço um ponto fantasia na terceira correntinha e depois já começo a fazer o ponto fantasia em todo o restante da carreira. A melhor forma de saber se tá ficando certinho é comparar, tá? Coloca aqui a parte das costas, compara com o que foi feito na frente se tá ficando do mesmo tamanho. Só falta subir 2 pontinhos para eu atingir a altura e ficar igual aqui a outra parte aqui dos ombros. Então, eu vou subir 3 correntinhas, mesma coisa que eu fiz nas carreiras anteriores. No primeiro ponto aqui eu faço um ponto baixíssimo. Do próximo eu já começo a trabalhar o ponto fantasia. E vou trabalhar essa carreira inteirinha em ponto fantasia. A partir da próxima carreira eu já vou trabalhar os pontos baixíssimos. Mas essa ainda é em ponto fantasia. Então, eu desci a carreira, agora já estou subindo com o ponto fantasia. E aqui, os últimos 40 pontos, eu vou começar a trabalhar o ponto baixíssimo, igual foi aqui do outro lado do ombro. Então, aqui eu começo a fazer ponto baixíssimo, até dar a quantidade de carreiras igual foi feita do outro lado. Portanto, terminando essas carreiras do ombro, uma quantidade igual a essa aqui, a parte das costas já vai estar pronta. Pronto, essa é a última carreira das costas. E por ser a última carreira, a gente trabalha
a carreira todinha com ponto fantasia, não faz ponto baixíssimo aqui nessa carreira. Então, eu subo uma correntinha, viro o trabalho e começo a trabalhar pontos baixos, ou ponto fantasia na carreira toda. Aqui eu termino de fazer o último ponto, é a última carreira da parte das costas. Agora é hora de unir a peça. E a blusa agora que já tem a frente e as costas prontas, ela está assim. O lado da frente com as cores, o lado das costas em cor única, unidos aqui no meio, porque eu não fiz costura, eu segui direto os pontos. Agora é hora de unir frente e costas, e a gente vai fazer isso diretamente com agulha de crochê. A blusa vai ser fechada pelo lado direito, então eu vou colocar direito com direito, lembrando que direito é quando essas espiguinhas, elas estão com a base, a parte fina para baixo e a parte mais larga para cima, fazendo um V. O outro lado, ele é inverso, ó. Ele é um V invertido, esse é o avesso. Então, vamos trabalhar direito com direito, tá? Aonde ele forma esse V. Então, para isso, eu vou pegar aqui a frente e as costas. E a gente tá trabalhando nas costas, porque é a sequência do nosso ponto, né? Vamos fechar as costas e a frente. Eu vou fazer pontos baixíssimos unindo os dois lados. Então, vamos lá. Costas e frente. Para facilitar, vamos fazer assim, ó. Puxa pra cá e puxa pra cá. E deixa assim, ó, o que vai ser unido desse jeito. Para facilitar, se tiver alguma coisa para colocar no meio, melhor. Olha, eu vou colocar aqui essa plaquinha aqui no meio. Então, eu venho com um lado e venho com o outro. E isso facilita, eu tendo alguma coisa aqui no meio, facilita eu visualizar melhor o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Agulha na laçada de um lado, pego a peça lá do outro lado e de cima para baixo inserir a agulha. Laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou inserir aqui na laçadinha de trás, do jeito que eu tava fazendo até agora. Eu tenho aqui o ponto fantasia, eu venho na laçadinha lá de trás. Do outro lado também eu tô pegando uma laçadinha lá de trás. Laço a agulha e puxo fazendo um ponto baixíssimo, procura não fazer muito apertado para que não fique, essa costura não fique prendendo, porque os pontos aqui foram feitos bem soltinhos, então essa costura também tem que ser bem soltinha. Venho novamente aqui, laçada de trás, pego lá na laçada seguinte, opa, escapou. Pego lá na laçada seguinte, do outro lado, laço a agulha e puxo um ponto baixíssimo. Vou aproximar mais. Pego na laçada de trás, vou do outro lado, pego também numa laçadinha lá de trás, laço a agulha, ponto baixíssimo, sem apertar. E é assim que eu vou fechar. Tá vendo? Fazendo ponto baixíssimo, unindo um lado ao outro pelo lado direito, ponto por ponto. Fazer a costura pelo lado direito facilita a visualização. A gente vai verificando se os pontos estão ficando certinhos, já que eles vão ficar aparente, então que sejam muito bem feitinhos. E também a gente vai testando aqui, ó, a tensão do ponto,
para ver se não tá ficando repuxado. Porque são esses detalhes que fazem a diferença numa peça bem feita. Vamos ver como é que tá ficando o lado do avesso? O avesso fica aqui uma leve costurinha bem, então ele fica num relevo um pouquinho diferente, muito discreto. E o lado direito fica assim. Agora que eu já fechei as costas e a frente, uni aqui pela lateral, eu deixo aqui um pouquinho a quantidade da cava. Então, a cava é todos esses pontinhos aqui de ponto baixíssimo, a parte do ombro. E eu deixei 6 pontos do outro lado, desse lado também eu deixo 6. Então, na sua peça, você vai fazer do mesmo tamanho que fez na outra costura. E aqui, para que a costura fique bem firminha, eu vou pegar 2 laçadinhas de um lado, olha, deixa eu mostrar bem aqui. No último ponto, a gente faz assim, pega 2 laçadinhas aqui de trás, que é para ficar bem firme, pego 2. E do outro lado aqui também pego 2. Porque se eu pegar só uma de cada lado, não vai ficar tão firme. Laço a agulha e faço esse ponto baixíssimo. Venho puxando aqui devagarinho. E aí, ela fica bem firminha, tá? Vou mostrar agora os 2 lados pra gente comparar. Então, esse aqui é o lado que eu fiz direto sem costura. Terminei a frente e passei pelas costas. O pontinho aqui que tá bem firme. Então, essa ficou sendo a cava. E aqui é o lado que eu estou fazendo agora. Também com um pontinho bem firme aqui no final. E deixando a cava o mesmo tamanho que deixei lá pro outro lado. Bom, hora de costurar o ombro. Aí, eu vou colocar aqui ombro com ombro, tá? Primeira coisa, vamos fixar esse fio aqui. Então, se eu tô direito com direito, eu venho aqui do ladinho do avesso, passo o fio aqui em um pontinho, passo novamente, passo a agulha por dentro dessa laçadinha e assim o fio vai ficar fixo aqui, pronto. Fixei o fio. Agora, eu vou começar a trabalhar a costura. Eu vou trabalhar assim, a gente vai fixar sempre pegando no meio de um ponto aqui e no meio do outro. Assim, e aqui também, eu vou pegar o meio de um ponto, olha, os pontos não são assim, ó, um Vzinho, eu vou pegar o meio de um e o meio de outro. Puxo, venho aqui do outro lado e vou pegar o meio de um ponto e o meio do outro. Olha o ponto tá vindo aqui. Eu pego a metade e venho lá no outro e pego a metade do ponto. Puxo. Venho aqui, olha, cada carreirinha é esse aqui, ó, é um V, né? Tá subindo. Pego a metade aqui e a metade do outro. Puxo. E dá uma ajustada, dá uma ajustadinha pra ficar bem unido um lado do outro. Pego aqui. Puxo. Aí, eu venho aqui do outro lado, pego aqui, metade do ponto, e aqui a metade do outro, e puxo. E agora, para terminar, eu vou jogar o fio pro lado de dentro da peça e arrematar. E ficou assim, essa costura. Olha o lado do avesso, como que fica. Avesso e o direito. Agora que eu já montei os ombros, já fechei as laterais, vou começar a fazer uma barra no cós da blusa.
Então, eu venho aqui embaixo, no cós. Pode ser em qualquer canto, em qualquer ponto, mas eu prefiro sempre começar por uma das laterais. Eu venho aqui e vou inserir a agulha, agora número 3,5, tá? Tava trabalhando até agora com a agulha número 4, agora eu venho com a agulha número 3,5. E vou fazer uma barra 1 por 1, uma barrinha sanfonada com pontos altos 1 por 1. Vamos inserir a agulha aqui, ó, pegando o ponto assim, o ponto em relevo. E faço 3 correntinhas. Laço a agulha e venho pelo outro lado, fazendo relevo invertido, relevo que vai para o lado do avesso. Eu estou trabalhando aqui o lado direito. Laço a agulha, pego aqui, ó, o ponto, esse pontinho em relevo, pego dessa forma aqui, ó, laçando ele aqui, faço um ponto alto. Venho pelo outro lado, pegando invertido, e faço um ponto alto. E assim eu vou fazer toda essa carreira. Um ponto em relevo pela frente, já aproveitando esses pontos que tem relevo aqui, fazendo relevo sobre ele, e um ponto que o relevo fica atrás, um ponto alto para cada lado. Vou fazer toda essa carreira dessa forma. Já fiz 5 carreiras desse ponto barra, de pontos barra 1 por 1, e continuo fazendo. Aqui eu vou começar mais uma carreira, pegando o ponto, um ponto relevo, pegando pela frente, o outro pelo relevo pegando por trás. E continuo. Carreira número 6. Depois de fazer 6 carreiras do ponto barra 1 por 1 aqui, no cós, agora eu vou cuidar do decote. E aqui no decote eu vou trabalhar com a cor pink, que é a mesma cor que já está ao redor do decote. Agulha número 3,5. Vou fazer pontos baixos ao redor desse decote. Começo aqui por cima, perto do ombro, e vou fazer pontos baixos pegando na laçadinha de trás. Um ponto sobre cada ponto de base. Aqui, conforme faz os pontos baixos, é bom dar uma olhada se não tá ficando largo, se não tá ficando frouxo. Então, alguns pontos aqui eu fiz 2 pontos juntos. Eu fiz algumas 3 diminuições aqui nessa descida. E na curva realmente precisa fazer pontos juntos, como eu vou mostrar agora. A gente faz assim, pega um ponto, vou aproximar aqui, vou introduzir na agulha um ponto e puxar, vou no próximo ponto introduzir, laçar a agulha e puxar e fechar esses 2 pontos juntos, porque eu preciso dessas reduçõezinhas aqui, né, na curva do decote. Aí eu venho no próximo ponto, faço a mesma coisa, puxo, vou inserir no próximo, puxo e fecho os 2 juntos também. Então, aqui é feito um ponto baixo sobre cada ponto de base. Se houver necessidade de alguma diminuição, pode-se fazer. Aqui na curva, toda essa parte da curva aqui é feita com diminuições. 2 pontos baixos fechados juntos. Aqui embaixo faz um ponto baixo sobre cada ponto de base. E aqui na curva, novamente, começa a fazer 2 pontos baixos fechados juntos. Então, tem que ir fazendo o seu trabalho e observando como que ele tá ficando, para que você faça as diminuições necessárias, que não fique embabadando.
esse decote. E agora aqui eu volto a fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, até lá em cima. Toda a parte da frente eu já concluí. Agora, vamos fazer aqui a parte das costas. Eu faço 2 pontos juntos. Vou fazer aqui um ponto. Pego uma laçadinha, puxo um e venho no próximo ponto e puxo 2 pontos juntos. Aqui a gente tem que trabalhar e ir observando para ficar um acabamento bem bonitinho, não ficar grosseiro. Então, a gente vai pegando, não vai pegar na laçadinha de trás, aqui a gente pega o ponto aqui, bem no cantinho, na beiradinha dele. Venho no próximo ponto, pego e faço 2 pontos juntos aqui. Porque tem uma curvinha aqui também, né? Esse decote, atrás, ele também tem uma curvinha. Então, aqui eu vou trabalhando assim. Novamente, eu pego o ponto seguinte e mais um. E fecho juntos. Olha como é que fica um cantinho bem bonitinho. A gente foi descendo pontos aqui, né? Foi deixando pontos aqui em recorte. Então, agora eu tenho que ir pegando todos eles, para não ficar buracos, não ficar mal feito, ó. Puxei um, venho no próximo, puxo mais um. E fecho 2 pontos juntos. Depois da curvinha, os pontos aqui embaixo não precisam fazer 2 pontos juntos. Foi feito um ponto sobre cada ponto de base, ó, um pontinho baixo sobre cada ponto de base, sempre olhando para ver se tá ficando harmonioso, né? Se tá ficando bonitinho. Agora, para fazer essa curvinha aqui, novamente vou fazer 2 pontos fechados juntos. Terminando os pontos baixos, agora fazer uma carreira de acabamento. Faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas, faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto vou repetir novamente um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou repetir esta sequência de pontos em toda a volta do decote. Na curva do decote, ao invés de pular 2 pontos de base, precisa pular 3 pontos para não ficar remontando. Repetir este ponto de acabamento por toda a volta do decote. Hora de fazer a manga, uma já tá pronta. Vou mostrar como se faz. Então, ela é feita iniciando aqui embaixo, bem aqui na parte de baixo da cava, onde fica embaixo do braço. Com a agulha de crochê número 3,5, eu venho bem embaixo aqui, na junção aqui, de frente e costas, e vou prender o fio, fazendo uma correntinha, mais uma, 3 correntinhas. Laço a agulha, pulo um ponto de base, venho no ponto seguinte e faço meio ponto alto, uma correntinha, mais meio ponto alto. Faço uma correntinha, pulo mais um ponto de base e novamente meio ponto alto, uma correntinha e meio ponto alto. Então, esses 2 primeiros leques, esses 2 primeiros pontos em V, eu vou fazer com meio ponto alto, porque eu estou trabalhando aqui, ó, na curva da cava. Então, aqui eu faço um ponto um pouquinho menor. Depois, eu vou trabalhar agora os próximos pontos com ponto alto. Então, eu faço uma correntinha, vou pular 3 casas e vou fazer um ponto alto, uma correntinha,
um ponto alto. Correntinha de separação, pulo 3 casas, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E uma correntinha de separação, pulo 3 casas, e assim eu vou percorrer essa volta aqui da cava fazendo esses pontos. Fiz toda a volta com esses leques e agora tá faltando aqui fazer os dois últimos, que são aqueles com meio ponto alto. Então, eu faço a correntinha de separação, pulo 3 pontos de base, faço um ponto, meio ponto alto, uma correntinha, mais meio ponto alto, uma correntinha de separação, pulo 2 pontos de base, meio ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto. Faço uma correntinha de separação e chegando aqui no final da carreira, eu vou encontrar aquelas 3 correntinhas iniciais. Então, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, porque assim eu deixo uma de separação. Subo aqui duas correntinhas, que equivale a meio ponto alto, e já venho direto para o próximo leque sem correntinha de separação. Então, eu vou fazer meio ponto alto, uma correntinha, mais meio ponto alto. Fiz um leque. Sem correntinha de separação, venho para o outro leque. Meio ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto. Então, eu fiz esses pontos sem correntinha de separação, igual aqui embaixo tem, ó, uma correntinha, aqui em cima não tem. Venho para o próximo ponto, que agora já é com ponto alto, não é mais meio ponto alto, isso era só nos 2 primeiros. Faço o ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Com isso, eu fiz uma leve redução aqui na manga, porque eu eliminei 3 correntinhas, né? Que serão as correntinhas de separação. Os próximos pontos agora, eu vou fazer com a correntinha de separação. Então, eu vou fazer novas reduções, mas somente na próxima carreira. Essa daqui agora eu vou seguir na mesma quantidade de pontos que eu fiz na carreira anterior, fazendo cada leque com a correntinha de separação. Só vou voltar a fazer leque sem correntinha de separação lá no final da carreira, nos últimos. E eu já venho mostrar como que é. Bom, faltam 3 leques. Então, esses leques agora serão feitos sem correntes de separação. O primeiro aqui é feito em ponto alto, correntinha, ponto alto. E agora, sem a correntinha de separação, eu faço os 2 últimos que são com meio ponto alto. Meio ponto alto, uma correntinha, mais meio ponto alto. Meio ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto. Prendo com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha dessas 2 que eu deixei inicialmente, subo 2 correntinhas e pronto, já vou para a carreira número 3. Vamos ver como é que está ficando? Está ficando assim. Dentro dessa curva da cava, eu tenho pontos de menor tamanho aqui, pontos maiores aqui, já que aqui são pontos altos e aqui são meio pontos altos. E como eu estou reduzindo correntinhas, eu já faço uma discreta curvinha aqui. É assim que eu vou nas primeiras carreiras trabalhar essas diminuições, porque a manga precisa ficar um tamanho menor, mais estreita, mas essa cava ela precisa dessa largura para ficar confortável na hora de vestir, para ficar confortável a movimentação do braço. E agora, na carreira de número 3, eu já subi 2 correntinhas, vou continuar fazendo os primeiros pontos sem correntinha de separação. Então, são 2 leques de meio ponto alto sem correntinha de separação.
Já vou direto para os próximos leques aqui, o próximo leque ponto alto, correntinha e ponto alto, então eu já vim direto para ele sem a correntinha de separação. Agora, eu vou trabalhar sem correntinha de separação por mais 3 leques. Então, eu venho direto, ponto alto, correntinha, ponto alto. 3 vezes. Pronto. Então, eu fiz no total 6 leques sem a correntinha de separação. Agora, os próximos, eu vou fazer com a correntinha de separação. E vou trabalhar aqui até chegar lá no final da carreira, eu vou mostrar como que finaliza os últimos pontos. Bom, chegando no finalzinho da carreira, faltam os últimos 6 leques. Então, estes serão feitos sem correntinha de separação. Então, eu faço diretamente o ponto e já venho pro próximo. E os 2 últimos feitos com meio ponto alto. Terminando a carreira, eu vou prender na segunda correntinha, fechei mais uma carreira. E agora, a partir da próxima carreira, que é a carreira número 4, não vamos mais trabalhar meio pontos altos. Agora serão todos pontos altos e esse pontinho aqui já não vai ter mais. Então, eu vou andar um pouquinho aqui, fazendo um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto. E chegando aqui no meio desse ponto leque, eu vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, que equivale a um pontinho alto aqui no leque. Já passo para o próximo. Então, vou fazer um leque de pontos altos, ponto alto, correntinha e ponto alto. Nessa carreira, eu vou encerrar as correntinhas de separação. Todos os leques serão feitos sem correntinhas de separação e todos em ponto alto. E para finalizar a carreira de número 4, esse ponto alto aqui já não vamos fazer mais. Eu venho diretamente aqui no primeiro leque, que ele está feito só a metade, só tem um ponto. Eu faço um ponto alto aqui. E agora, para completar o leque, só faltaria a correntinha do meio. E no caso aqui, eu não faço correntinha. Eu prendo aqui a agulha e faço um ponto baixo. Olha, fiz a separação dos 2 pontos com um ponto baixo. E já vou inserir a agulha, fazendo um ponto baixo aqui no meio desse leque. Subindo, mais 2 correntinhas. E pronto, já passei para a carreira seguinte, fazendo metade do leque. E agora, vou trabalhar essa carreira sem nenhuma alteração. Ou seja, vou trabalhar todos os leques, sem correntinha de separação, sem aumento, sem redução, apenas repetir ponto por ponto até terminar a carreira aqui, que eu vou mostrar como que encerra ela e passa para a carreira seguinte. Pronto, tô finalizando aqui a carreira de número 5, vou fazer o último leque. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E aqui no leque seguinte, eu faço o ponto que está faltando, ponto alto que está faltando. E para fechar a carreira, igualzinho eu fiz na carreira anterior, vou prender a agulha aqui no ponto seguinte, fazer um ponto baixo, inserir a agulha no meio do leque, fazer um ponto baixo, subir 2 correntinhas e trabalhar as próximas 2 carreiras, exatamente igual eu trabalhei essas 2 anteriores. Então, mais 2 carreiras, portanto, quando eu completar a carreira de número 7, eu volto mostrando como que vai ser a carreira de número 8 e todas as demais. Para encerrar a carreira de número 7, eu faço o ponto baixo aqui, unindo os 2 pontos do leque.
Faço o ponto baixo no meio entre eles. E subo as duas correntinhas. E vou trabalhar essa carreira da mesma forma que trabalhei as outras, mas no final da carreira ela é um pouquinho diferente. Então, eu vou finalizar aqui e já mostrar. Final da carreira número 8, só falta um leque. Eu vou fazer aqui um ponto alto dentro desse leque. Então, eu fiquei com um ponto alto no último leque, um ponto alto no primeiro. Eu vou unir esses dois pontos altos com um ponto baixo aqui. Entrar aqui no meio desse vão e já subir aqui as duas correntinhas. Então, eu fiz o ponto baixo e duas correntinhas, começando já a próxima carreira. E com isso, eu diminuí. Eu tinha 2 leques aqui, passo a ter um só. Olha, onde tinha 2, agora vai ter um. E agora, eu vou trabalhar as outras carreiras, todas iguaizinhas, até chegar no cós da manga. Eu finalizei aqui agora com 20, eu tenho 22 leques. E é assim que eu vou trabalhar a manga, o restante da manga agora, com esses 22 leques. Inicialmente, eu tinha 23 leques e um ponto alto. E correntinhas de separação entre eles. E com essas reduções, eu agora tenho 22 leques, não tem mais aquele ponto alto aqui embaixo da manga e não há mais correntinhas de separação entre eles. Na outra manga, eu trabalhei 26 carreiras. Então, eu vou fazer a mesma coisa nessa daqui. Vou trabalhar, na realidade, vou trabalhar 25 carreiras. Porque na última tem uma outra reduçãozinha. Então, eu vou trabalhar aqui e você vai fazer na sua peça a quantidade suficiente para dar o tamanho que você queira na manga. Aqui eu atingi 25 carreiras. E agora eu vou fazer a finalização dessa manga, porque ela não é uma manga comprida. Ela é uma manga que vem assim até mais ou menos próxima ao punho. Quem quiser uma manga comprida, que venha até o pulso, vai precisar de mais carreiras. Bom, a carreira de número 26, que eu vou começar agora, vai ter uma redução. Então, vou fazer o último ponto da carreira número 25, que é o pontinho baixo aqui, né, para finalizar a carreira. Faz o pontinho baixo. E aí, no meio aqui, eu já faço um ponto baixo, 2 correntinhas e começo a trabalhar os pontos sem correntinhas, apenas 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, não vai ter aquela correntinha aqui no meio entre esses pontos. Isso vai fazer com que a carreira tenha uma diminuição de pontos, vai dar uma funilada, vai ficar mais estreitinha. Então, olha, pontos altos, sem correntinha. E aqui já tô finalizando a carreira. No último ponto, faço o último ponto alto. Vou inserir a agulha aqui na correntinha do primeiro ponto e fazer um ponto baixo. E agora, no centro desse ponto, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, venho no centro do outro leque, faço um ponto baixo, uma correntinha, no centro do outro leque eu vou fazer um ponto baixo. Então, a carreira toda agora eu vou trabalhar um ponto baixo e uma correntinha. E estou trabalhando com o ponto bem soltinho na agulha. Quem tiver dificuldade de fazer o ponto mais soltinho, troca de agulha. Faz essa parte com agulha número 4, porque não podemos deixar que fique repuxando muito a manga. Então, tiver dificuldade para trabalhar com ponto mais solto, troca a agulha 3,5 por uma 4 e faz essa carreira dessa forma. Uma correntinha, venho no meio do outro leque, um ponto baixo. Uma correntinha, lá no meio do leque, um ponto baixo.
Pronto, cheguei aqui no final da carreira, vou fazer a última correntinha, prender com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo inicial, onde iniciou a carreira, e cortar o fio. Então, dá para perceber que deu uma funiladinha na manga. Agora, eu vou começar a trabalhar carreiras de ponto baixo e correntinha com as outras cores. Eu posso começar em qualquer parte da manga, mas eu prefiro começar sempre aqui, ó, na parte de baixo. Então, porque aí ficam os nozinhos, as emendas, todos num ponto só, todos próximos. Então, eu venho aqui embaixo, vou fazer aqui um ponto baixo, na realidade uma correntinha, né? Prender aqui o fio na peça com uma correntinha, mais uma correntinha. Venho no próximo vão, ou seja, na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima correntinha de separação, eu faço um ponto baixo. Correntinha, ponto baixo. Esse é o ponto musgo. Eu vou trabalhando sempre correntinhas e ponto baixos, sendo que eu vou fazer o ponto baixo sempre na correntinha da carreira anterior. Esses pontos eu estou fazendo de maneira bem folgadinha, bem soltinho, não estou apertando, então eu volto a repetir. Quem tiver dificuldade de fazer soltinho, faz essa parte com uma agulha de uma numeração maior, para que não fique apertado. A ideia é dar uma funilada, mas não apertar aqui essa parte do punho, né, da blusa. Olha que facinho, já tô terminando. Aqui já cheguei no primeiro ponto, aonde eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui. Prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e cortar o fio. Então, a primeira carreirinha colorida eu já fiz e eu trabalho. Primeiro foi essa cor de rosa mais forte, um pink, né? Depois eu usei um rosa mais clarinho, salmão, azul. Então, eu vou fazer essas outras carreiras com essas cores na sequência. Então, é só repetir esse mesmo ponto em cada carreira. E depois eu já vou mostrar como que faz esse finalzinho aqui, a finalização. Essa é a última carreirinha de ponto musgo, que é essa combinação de ponto baixo e correntinha. Eu acho muito bonito esse efeito, eu gosto muito, por isso eu utilizei aqui na pontinha da manga. Tô terminando de fazer. Faço a última correntinha, prendo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer o bico de acabamento. O bico de acabamento eu vou inserir a agulha no vãozinho, ou seja, nessa correntinha de separação. Faço ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto. Tudo dentro dessa correntinha de separação. Venho na próxima correntinha de separação e repito tudo. Um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto, vou na próxima correntinha de separação e repito tudo. Um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto alto. E assim eu vou trabalhar toda essa carreira fazendo esse biquinho. E agora o último pontinho. O último vãozinho aqui, né? Aqui é a correntinha, faço o ponto baixo, as duas correntinhas e o ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo, onde tudo começou. E agora eu vou cortar o fio e arrematar. E essa delicadeza desse ponto que fica tão bonitinho, né? E dá uma redução realmente na manga, olha o quanto que reduziu aqui, né? E com isso a blusa ficou pronta.